Como diz o Santana, se um Enio já é difícil, imagina 1000. Porque nós podemos afirmar que o período da grande tribulação é o mesmo período da igreja. Portanto, o mesmo período do reino. Que a graça de nosso Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Amém. É muito bom estar de volta aqui com vocês depois de algum tempo, né? Nem faz tanto tempo, né? Já perguntaram até se eu era o Enio Latorre. Mas eu não me ofendi. Nós pedimos para o Jefferson fazer a leitura deste texto em Apocalipse, no capítulo 20, porque é a passagem que fala sobre o milênio. E este texto, ele é considerado o mais polêmico do livro. Ou ainda poderíamos dizer, ele é considerado o texto mais polêmico das Escrituras. E tinham que pedir para mim falar sobre esse texto. Partindo do Santana, eu até entendo os seus motivos. Mas é um texto que divide opiniões entre os teólogos mais renomados, entre os estudiosos das Escrituras, entre pastores que se dedicam em busca da verdade da palavra de Deus. É um texto que tem dividido doutrinas, tem dividido denominações há séculos e ainda nos nossos dias. É um texto difícil, mas nos foi revelado pelo Senhor através das Escrituras. Então é possível que nós assim o entendamos. Eu tenho matado um pouco a saudade de vocês com um casal, o Almir e a Cida, que agora estão frequentando lá em São Bernardo. E eles também estudam toda sexta-feira o livro do Apocalipse juntamente conosco. E é interessante, eu olho para eles, eu lembro de vocês sempre, né? É uma lembrança sempre muito boa. Oi? Sem dúvida nenhuma. Pré-milenialistas, pós-milenialistas, amilenialistas, ou amilenistas, melhor dizendo, são pelo menos 3 vertentes, ou as principais vertentes de interpretação do livro do Apocalipse, e especialmente deste texto. São pessoas que defendem esta ideia de que haverá um milênio no futuro, um milênio onde Jesus vai voltar e estabelecer o seu reino aqui na terra, sentando-se no trono de Davi para reinar durante 1000 anos, antes de sermos todos elevados aos céus. Isto é o que eles ensinam, isso é o que eles defendem. E pode nos parecer estranho, mas não deveria nos causar tanta
perplexidade, uma vez que esta é a doutrina ensinada na maior parte das igrejas evangélicas. Eu gostaria de, por ser um texto complexo, como já disse, de difícil interpretação, não seria um assunto para uma palestra, para um sermão. Talvez sim um assunto para ser discutido, como alguns de vocês já fizeram comigo no passado, quando estudamos o Apocalipse, em várias aulas, talvez até mesmo um simpósio a respeito desse único tema. Mas vamos aproveitar o nosso tempo, não para falar de doutrinas equivocadas. Vamos ver se a gente entende o que a Escritura nos diz a respeito deste tema, que é o que nos interessa, a verdade. É lógico que, como já disse, eu não duvido da intenção dessas pessoas que interpretam esse texto de forma diferente. É um texto difícil de se entender muitas vezes, não é? Eu confesso a vocês que já estudo há mais de 30, quase 40 anos, somente o livro do Apocalipse, e não sei tudo. Eu aprendo sempre e cada vez mais, buscando a compreensão, a interpretação de textos polêmicos e difíceis como este aqui. Mas o milênio, primeiro, que é um nome que não está nas Escrituras. Não existe o termo milênio nas Escrituras. Curioso, não é? A leitura que o Jefferson fez para nós repete 5 vezes, pelo menos, nesse pequeno trecho, a palavra ou o termo 1000 anos. Mas não milênio. O milênio foi criado bem depois, séculos depois, pelos estudiosos da Bíblia, que queriam se referir aos 1000 anos, e utilizaram um termo latim que significa mille, 1000, ennio, anos. Então, milênio, não é? Como diz o Santana, se um ennio já é difícil, imagina 1000. Esse irmão me ama, eu acredito nisto. Mas é um termo que nada mais, nada menos significa estes 1000 anos que aparecem unicamente aqui, nesse texto do Apocalipse. Você pode procurar no restante da Bíblia e você não vai encontrar este milênio, ou mesmo os 1000 anos, se referindo a um segundo reinado de Cristo aqui na terra. Não existe. Somente aqui. E assim mesmo duvidamos se realmente representa isso, significa isso, de 1000 anos Jesus reinando aqui na terra. Eles defendem a ideia, para que vocês entendam um pouco melhor, eles defendem a ideia de que Jesus veio a essa terra para estabelecer o seu reino, na sua primeira vinda. Mas aconteceu que os que eram seus não o receberam, não é isso que a Escritura fala? Os judeus não o receberam como o Messias prometido. Os judeus não acreditaram que aquele que morreu numa cruz e morreu na pobreza poderia ser o seu rei. Não era esse tipo de rei que eles esperavam, mas um rei poderoso, um rei majestoso, um rei com força militar, com poder. E o Senhor Jesus encarnou, não é? Veio a este mundo de uma forma humilde, de uma forma simples, sem demonstrar o poder, não é? Como diz na Escritura, ele não sobrepujou o fato de ser igual a Deus. Pelo contrário. Por isso, este plano de Deus de estabelecer o seu reino através de Cristo, primeiramente, teve que ser adiado. Olha que interessante esse tipo de interpretação, né? Nos dá a ideia de que Deus está sujeito às vontades do homem. Não receberam Jesus dessa vez, então deixa eu trazê-lo de volta
quando Jesus subiu aos céus. Vamos ter um período chamado o período da igreja, e a igreja vai ficar aí preparando o povo, preparando os homens, para numa segunda oportunidade Jesus voltar, e esse povo já preparado, depois de estudar melhor as Escrituras, e aí então ele vai estabelecer o seu reino. Para mim esse é o ponto mais fraco desta teoria, desta tese. Por quê? Porque Deus não muda os seus planos em função da nossa vontade. Ele não teria feito isso. Jesus não foi recebido pelos seus porque isso já estava previsto nas profecias do Velho Testamento. Nos aprofundando um pouco mais neste assunto, nós vemos isto. Já estava tudo previsto, mas ainda assim ele veio e deu início à sua igreja. Os amilenistas, que destes grupos é o que mais se assemelha ao nosso tipo de pensamento, à nossa forma de interpretação, até acreditam que sim, talvez a igreja, talvez, entre aspas, a igreja seja este reino, e que Jesus já esteja reinando. Mas aí os pré-milenialistas defendem, mas como que ele pode estar reinando se ele está ausente? Como ele pode estabelecer um reino e se ausentar deste reino? Cadê o rei deste reino? Claro, é claro, irmãos, para aqueles que já estudaram, não é, no passado o livro, e sabem perfeitamente, Jesus não está ausente. Capítulo 2 de Apocalipse fala que ele anda entre os candeeiros, e esses candeeiros simbolizam as igrejas do Senhor Jesus. Ele está aqui no nosso meio. E se isso não é suficiente para convencê-lo, eu ainda vou lhe dizer mais uma outra coisa que você já sabe, mas que às vezes esquece. Você faz parte do corpo de Cristo. Se a cabeça dele está entronizada no céu, o seu corpo está aqui na terra. São vocês. Pena que nós não temos esta devida consciência. Pena que nós não sabemos interpretar a profundidade que está contida nesta verdade, de que cada um de nós faz parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja, como diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Mas o seu corpo somos nós. E também em Colossenses capítulo 1, no mesmo contexto, quando ele fala da igreja, depois ele fala do reino, ou ao contrário, primeiro ele fala do reino, no versículo 13, e no versículo 18 ele fala da igreja, no mesmo contexto, porque o que Jesus está querendo nos dizer é que a igreja e o reino são a mesma coisa. Ele subiu aos céus, não para descansar um tempo e depois voltar a essa terra, mas a Escritura nos diz em Atos e em Efésios e em inúmeras passagens, que nós não temos tempo de ler todas nesse momento, mas eu trouxe uma folha que eu vou deixar para vocês, eu sempre faço isso, não é? Com várias passagens que você pode depois, em casa com calma, observar. Diz que Jesus subiu aos céus para ser entronizado. E quem é que senta num trono senão um rei? Ele subiu aos céus para receber o seu cetro de equidade. Sabem o que significa isso? Julgar com justiça, sem a interpelação dos homens. Talvez por isso ele não tenha ficado aqui na terra por mais tempo. Ele não queria mais a interpelação dos homens. E subindo aos céus, então ele sentou-se ao lado de Deus, à destra de Deus, como diz as Escrituras, recebeu o seu cetro de equidade, recebeu a sua coroa
A coroa de um rei, quando é coroado com uma coroa de ouro, diadema, a coroa chamada diadema. E dali ele reina. E dali ele reina o seu reino, que somos nós, mas que tivemos que ficar nesta terra por mais um tempo, sem a presença física de Jesus, que isso fique claro, mas com a sua presença espiritual. E por que nós tivemos que ficar aqui? Como diria Paulo, seria muito melhor estar com Ele. A morte para mim é lucro, porque eu vou estar logo com o Senhor. Nós nem deveríamos ficar tristes quando um irmão morre, não é? Porque ele só está indo para a presença do Senhor. Ele só está indo para receber a sua coroa no céu e sentar-se também em um trono para julgar as nações. É isso que a Escritura fala. É esse o nosso conforto. É lá que nós devemos querer estar, apesar de que já estamos no seu reino. Isso nós não podemos duvidar disso. Algumas coisas na doutrina, das quais nós não podemos duvidar, porque põem em xeque a nossa fé. E uma delas é essa. Existem tantas outras, já comentei com vocês sobre muitas outras, mas hoje não quero tomar mais tempo com este assunto, porque o importante para nós é a nossa definição do reino. A igreja, portanto, é o reino, onde Deus e o Senhor, através do seu Filho Jesus, está reinando com toda a majestade e poder. Não há diferença também, o que querem fazer alguns estudiosos, entre o reino, a igreja e mais um período que se chama o período da grande tribulação. Eles afirmam, esses grandes peritos e estudiosos afirmam, que haverá um período de grande tribulação de 7 anos e somente depois deste período é que o Senhor vai estabelecer o seu reino. Primeiro que estes 7 anos já está durando 2000 anos, porque nós podemos afirmar que o período da grande tribulação é o mesmo período da igreja, portanto, o mesmo período do reino. Qualquer teoria que tenta interpretar os 1000 anos literalmente, já está literalmente fadada ao fracasso. Desculpem o trocadilho, mas nós não podemos acreditar nisso. É interessante a gente notar que neste texto que o Jefferson leu para nós temos aqui, além dos 1000 anos, outros símbolos. Vejam comigo lá no capítulo 20 de Apocalipse, rapidamente. Vamos começar pelo... no 1, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo. Vocês acreditam mesmo que haja um abismo literal? Vocês acreditam mesmo que um anjo tem uma chave para abrir e fechar esse abismo literalmente? Claro que não, claro que isso aqui tudo é simbologia. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Onde é este abismo? Onde Satanás foi preso? Que selo é este que fecha a porta do abismo? Isso tudo aqui é simbologia. Existem muitas outras coisas aqui, o dragão, Satanás sendo representado por um dragão. Alguém aqui já viu um dragão? A não ser o de Komodo, né? Aquele
que na televisão pelo menos a gente já viu, né? Mas aquele dragão não solta fogo pela boca. Portanto, ele não é um dragão como este aqui, que solta fogo pela boca. Isto é simbologia. Agora, por que todas essas coisas que aparecem neste texto são simbólicas? E nós temos que interpretar os 1000 anos como literal. Por que o resto do texto é simbólico e somente os 1000 anos têm que ser literais? 1000 anos é uma simbologia numérica, apocalíptica, como tantas outras, não é? Lá no início do Apocalipse, né, nós temos os 7 Espíritos de Deus, uma representação simbólica, por causa do número 7, que está ligado às coisas divinas, ao Espírito Santo. A carta às 7 igrejas. Só existiam 7 igrejas quando o Apocalipse foi escrito? Claro que não. Muito mais. Mas o número 7, mais uma vez, tem o significado das cartas terem sido escritas para todas as igrejas. O número 7 tem essa ideia, essa função de estabelecer a compleição. O número 7 aqui representa todas as igrejas. Os 7 candeeiros, os 4 cavalos do Apocalipse, os 4 cantos da terra, os 4 ventos, não é? Tudo isso é simbologia. Tudo isso são números que nos dão uma ideia do que a mensagem de João, ou melhor, porque a mensagem é de Cristo. Quem escreveu, o autor do Apocalipse, é Jesus. As palavras que nós estamos lendo aqui são palavras dele. João foi apenas o escritor, que recebeu dele a mensagem e transcreveu para nós hoje. O Apocalipse é um livro fantástico, porque se você tem qualquer dúvida com relação a qualquer ponto da sua fé, e não encontrou a resposta no restante de toda a Bíblia, você vai encontrar certamente no Apocalipse. Não é, Silvana? Ou eu não soube me expressar naqueles nossos estudos o suficiente, não é? Mas é o livro que faz o fechamento de toda a Escritura. Somente o livro do Apocalipse faz menção a mais de 400 passagens da Bíblia. Está diretamente ligada a todo o restante da Escritura. E quando o profeta Daniel, 800 e poucos anos antes de João ter escrito o Apocalipse, quando ele fala na sua carta, a carta de Daniel, do profeta, no capítulo 7, versículos 13 e 14, quando ele diz que o Senhor Jesus subiu aos céus para ser entronizado. Em momento nenhum, nem Daniel, 800 anos antes, e nem os apóstolos, durante o primeiro século, e durante a vida do Senhor Jesus, em nenhum momento falou-se nas Escrituras que ele desce do céu para reinar. Nem teria lógica. Ele está reinando no céu, à destra de Deus. Nós temos aqui inúmeros símbolos neste livro que às vezes são um pouco difíceis de nós compreendermos, mas como já disse, buscando o contexto na própria Escritura, nós vamos definindo. Este milênio que aprisiona Satanás, aqui do capítulo 20, na realidade não vai ser no futuro, mas já começou no passado. Esse milênio começou quando o Senhor Jesus veio à terra para ser o intercessor entre os homens e Deus.
Sem Ele nós não teríamos a condição de sermos salvos. A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e que por isso estão separados de Deus. A única forma de nos unirmos novamente a Deus é através do Senhor Jesus, aquele que nunca pecou, o Cordeiro Imaculado, que morreu em nosso lugar. Isso está muito especificado com relação ao seu nascimento no capítulo 12, se depois você quiser ler em casa, 12 do Apocalipse. Em primeiro lugar, o seu nascimento. Em segundo lugar, a sua morte na cruz, porque foi através da sua morte na cruz e do seu sangue que ele nos purifica de todo o pecado. E em terceiro lugar, através da sua ressurreição, porque foi através da sua ressurreição que ele venceu o último inimigo, aquele cujo poder é de Satanás. Ele venceu a morte. A obra de Satanás é fazer com que cada um de nós acredite em falsas doutrinas, acredite que Jesus ainda vai voltar, tem muito tempo, não se preocupe, ele ainda vai voltar, esse reino ainda vai ser estabelecido, não precisa ter pressa. Se você está em dúvida se deve se converter, se deve entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, tem muito tempo para isso, gente. Pense um pouco mais. E se ele vier amanhã, não me culpe por isso, porque a Escritura fala que ninguém sabe, nem mesmo os anjos sabem. Jesus falou, nem ele mesmo sabe o dia que ele vai voltar para resgatar os remidos. Somente o Pai, somente Deus sabe qual será esse dia. Abre comigo a sua Bíblia rapidamente em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Veja o que fala aqui no verso 9. Jesus falando com os seus discípulos, ele afirma: olha, curai os enfermos. Naquela missão dos 70, quando ele manda 70 para pregar a respeito da vinda do reino, não é? Ele fala assim: curem os enfermos que nela houver, na cidade que vocês visitaram, anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Se fosse levar 2000 anos, como já levou, não é? E mais 1000 anos para estabelecer o reino, Jesus, eu acho que não teria dito que está próximo, não é? Ele teria dito aquilo que eu falei para vocês agora: não tenham pressa, vão com calma, tem muito tempo pela frente, vocês vão ter 2000 anos para ver o reino chegar. Mas não é isso que ele fala. A vós outros está próximo, a vós outros, aqueles a quem ele estava falando, está próximo o reino de Deus. No verso 11 ele diz assim: não obstante sabeis que está próximo o reino de Deus. Vocês não entenderam? Eu vou repetir. Não eu, Jesus, não é? E ele repete no mesmo texto 2 vezes. Veja o que fala aqui no verso 17: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Isso lá no primeiro século. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Satanás caindo do céu como um relâmpago significa os seus poderes estão limitados. Satanás está preso. Ele não está inativo. Ele não está morto. Como diz lá no sul, não está morto quem peleia, né? Lógico, ele tem os seus súditos, aqueles que estão atuando no meio dos homens, no meio da humanidade, no mundo, em nome dele. Como fala em Apocalipse, tem os falsos profetas,
os anticristos, também conhecido por bestas, e elas estão entre nós. Devemos ter muito cuidado. Aqui mesmo em Lucas, dá uma olhada no capítulo 21. Eu demoro a vir, mas quando eu venho, eu tenho direito a 3 tempos de pregação. Levando-se em conta que der uma média de 30 minutos, eu posso falar 1h30. Se alguém tem pressa, precisar sair antes, mas eu vou utilizar o meu tempo de direito, não é? Lucas 21, dá uma olhada comigo nos versos, deixa eu ver aqui, 31, diz assim: assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, Jerusalém aqui, o contexto histórico aqui é que Jerusalém foi sitiada pelos romanos, e nesse período, falamos dos 70, né? Os 70 discípulos de Jesus que saíram para pregar. Vejam a importância dos números, né? Na numerologia apocalíptica, né? Na simbologia. E aqui no ano 70 nós sabemos que Jerusalém foi, assim como o templo, foi invadida e destruída completamente pelos romanos. E aí ele está dizendo assim: assim também quando virdes acontecerem estas coisas, ou seja, o próprio templo ser destruído, né? Sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Não passará esta geração, ou seja, aqueles que estavam ouvindo ele falar, sem que todas essas coisas aconteçam, ou seja, a vinda do reino. O reino é uma realidade presente. Jesus fala aqui, eu vou citar apenas as passagens, mas ele diz em João capítulo 12 e verso 32, quando eu for levantado da terra, quando eu for crucificado, atrairei todos a mim. No mesmo João 16 e 11 ele diz: o príncipe deste mundo, o rei das trevas, já está julgado. Colossenses 2,14, com a sua morte Jesus despojou não só o próprio Satanás, mas os principados e potestades que o servem. Ele já não tem mais o poder que ele tinha antes de enganar a todo mundo, porque através da vida e da ressurreição de Cristo, através dos seus ensinamentos, através da igreja, Satanás está limitado no seu poder. Ele não pode mais enganar a todos, somente aqueles que não querem fazer parte da igreja e que preferem continuar fazendo parte do mundo e se sujeitar à vontade dele. 1 João 3,8 diz que ele veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Ele não vai vir daqui 1000 anos para isso, não, ele já veio. Hebreus 2,14 fala que ele tem todo o poder sobre a morte. A consagração desta sua intermediação se confirma através da sua igreja. É a igreja que onde o diabo, onde Satanás não pode atuar, não tem nenhuma força, porque o Senhor está presente na sua igreja. Esta igreja que também, como já dissemos, é o seu reino. Marcos capítulo 9, vamos aproveitar que a gente está aqui no Evangelho, rapidinho. Marcos capítulo 9 e verso 1. Mais uma passagem que eu gostaria de ler com vocês. Está na hora de eu trocar meus óculos. Eu vejo há pouco até com ele. Sem ele eu não vejo. Capítulo 9 de Marcos, capítulo 1 diz assim: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há
que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. A menos que estas pessoas que estão aqui com Jesus vivam 2000 anos, elas já viram chegar o reino de Deus. Não é mesmo? Não é isso que se conclui do que a palavra fala e não eu? Eu gosto muito de leitura, porque é através da Escritura que nós conhecemos a verdade e nos isenta da responsabilidade de ser mais um dando uma opinião. Quando lemos na Bíblia, nós estamos vendo o que o Senhor nos diz através da sua palavra. Uma passagem muito fácil de gravar é João capítulo 18. E por que é fácil? Porque o versículo é 36, não é? João 18, 36, o dobro. 36 é o dobro de 18, como vocês sabem. E fala assim nesta passagem: respondeu o próprio Senhor Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Se Jesus está dizendo que o reino dele não é daqui, por que ele vai voltar e reinar 1000 anos aqui? Olha, eu não sei vocês, mas eu não voltaria para este mundo se fizessem comigo o que fizeram com Jesus. De jeito nenhum. E o homem é capaz de fazer de novo. Sabe por quê? Porque o homem faz isso de novo todos os dias. Quando o homem renega a sua fé no Senhor Jesus, ele o está crucificando novamente. Todos os dias. Milhões de pessoas aí fora, crucificando o Senhor Jesus todos os dias. Vocês acham que não? E ainda acham que ele vai voltar aqui para ficar mais 1000 anos? De jeito nenhum. Esse mundo já está entesourado para a destruição. Como dizem em Pedro, né, Tessalonicenses, fala que este mundo está entesourado para o fogo. Tudo aqui será queimado, tudo aqui será desfeito, né, como diz lá na Escritura. Não vai ficar mais nada nisto aqui depois que o Senhor Jesus voltar. Imediatamente depois, antes ele vai levar a sua igreja, buscar os seus remidos, seus fiéis, e em seguida, como fala na Escritura, este mundo será destruído. Portanto, irmãos, se vocês acreditam neste reino já estabelecido, que Deus os abençoe. Porque é este o reino já estabelecido, a sua igreja. Se você quiser esperar 1000 anos para que esse reino se estabeleça, eu sinto muito. Eu só posso sentir muito. Em Apocalipse capítulo 1, verso 9, eu já estou terminando. Quando eu falo isso é porque ainda tem mais uns 30 minutos. O início do livro, Apocalipse capítulo 1 e versículo 9. João, se apresentando aos irmãos, diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Foi onde ele recebeu essa mensagem do Apocalipse. Mas observem aqui, João está dizendo que é companheiro na tribulação, portanto ele já está passando pela tribulação, portanto a tribulação não vai ser daqui 1000 anos, como afirmam. João já estava passando pela tribulação, já estava perseverante na fé, porque era o único, o último apóstolo vivo, todos os demais haviam sido martirizados e mortos. Neste ano aqui, 90 e poucos, só João ainda estava vivo, mas perseverante, já velhinho, idoso, perseverante. E no que mais que ele diz que está? No reino. Está aqui, ó.
companheiro vosso na tribulação, no reino e na perseverança. Quer dizer que a tribulação pode ser agora, não é? Como alguns até admitem. Não, tudo bem. Houveram as grandes perseguições dos romanos no primeiro século, houve a Idade Média, onde a igreja foi perseguida e quase extinta. Existem hoje as tribulações. Qual de vocês nunca é atribulado? Tem alguém aqui que que não passa por tribulação, por sofrimento, por alguma dor? Não, a igreja continua passando pela grande tribulação e vai continuar até o final da sua existência, não é? Mas isso tudo pode ser agora, mas o reino vai ser daqui 1000 anos. Mas aonde está escrito isso aqui? É realmente querer distorcer as coisas. No passado, eu até acredito que havia uma dificuldade de interpretação. Mas as pessoas que pregam isto hoje, de que o reino vai ser daqui a 1000 anos, que esse milênio vai acontecer, é porque eles não conhecem um ênio, senão eles não iam acreditar em milênio. Realmente não podem fazer esse tipo de afirmação. Terminando. Jesus está reinando agora. Está no seu trono à destra de Deus. Vou repetir isso, para que ninguém esqueça. Está coroado como um rei e tem o seu cetro de equidade para exercer justiça. Está junto com Deus, no céu, com toda a majestade e poder. E nós, os seus súditos, ainda estamos na terra, mas não pertencemos a ela, como fala em João, no seu evangelho. A igreja são aqueles tirados para fora. Nós estamos aqui, mas não pertencemos aqui. Esperar que Cristo ainda venha nesta terra por 1000 anos é o mesmo que tirar dele toda a sua autoridade, todo o seu poder, toda a sua majestade, toda a sua realeza, como querem também os judeus que ainda estão à espera do Messias. E nós que os criticamos muitas vezes, em atitudes como esta, nos dizemos evangélicos, não é? Nos consideramos reformistas da igreja, que deixou de ser apóstata, nunca deixou, continua sendo, continua desviada. Nós agimos como os judeus, querendo que Jesus venha a ser o Rei dos Reis, que Apocalipse 17 afirma que ele já é. Não haverá um reino material. O reino pregado e prometido a Davi, a Abraão, a Salomão, a todos os profetas e reis do Antigo Testamento, é um reino espiritual unicamente. E para terminar, já falei isso, né? Mas agora é verdade. Abram comigo para uma leitura em 1 Coríntios. Eu gostaria de terminar com as palavras de Paulo em 1 Coríntios. Até que não foi muito longo hoje. 1 Coríntios capítulo 15. Eu já não sou mais o mesmo, né? A idade vai chegando, a gente vai falando menos um pouco. Veja 1 Coríntios capítulo 15. Vamos terminar com as palavras de Paulo para a nossa reflexão. Versos 24 a 28. E eu prometo que depois dessa leitura eu desço as escadas. Diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que a tudo subordinou.
Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém.